Hoje nós vamos terminar o estudo sobre a história de Débora, estudando os 2 últimos atributos dela. O terceiro atributo de Débora era mãe de filhos. A própria Débora escreveu em sua poesia, que está no livro de Juízes, no capítulo 5, se declarando mãe de Israel. Em Juízes, capítulo 5, versículo 7 diz: Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Ser mãe como ser pai são papéis desafiadores. Servir alguém como uma mãe serve um filho, desde que ele nasce até sua idade adulta, ensina tudo o que sabe, se dedica, corrige, aconselha. Mesmo sendo intensa essa dedicação, não é um sacrifício para uma mãe que ama os seus filhos, pois o amor de uma mãe é um amor incondicional. Mesmo falando sobre mãe, esse papel também é para os pais. Não importa como é seu filho, filho gerado, filho do coração ou filho espiritual. Uma das qualificações que uma mãe recebe é orar por um filho. Ore pelos seus filhos. É muito difícil que se perca ou que se pereça um filho sob orações de seus pais. A Bíblia fala em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Pais, nunca cessem de orar pelos seus filhos. Existem ministérios em muitos lugares chamados Desperta Débora. Esses ministérios são baseados na história de Débora, que se levantou como uma mãe em Israel. Débora adotou o povo de Israel como filhos na fé. Tomou a decisão de se levantar pela sua nação, como uma mãe que se levanta para ajudar, orar, lutar pelos seus filhos, dando o seu melhor por eles, instruindo-os com sabedoria e libertando-os da opressão. E você também pode participar, ser uma mãe espiritual de alguém. Adote simbolicamente seu esposo, seus familiares, amigos como filhos espirituais em oração. E homem, ser pai espiritual, faça o mesmo. Adote filhos espirituais, orando pela sua esposa, filhos, pais, familiares e amigos. Se tornem pais espirituais das pessoas que Deus colocar em seus corações, como responsabilidade de estar orando, intercedendo por eles sempre. Lembre-se, pais espirituais geram filhos espirituais. Em Juízes, capítulo 4, versículos 4 a 5 diz: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramã e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Agora vamos falar do último atributo de Débora. Ela era uma juíza, conselheira, líder militar, uma líder respeitada pelo povo. Em Juízes 4, versículos 6 a 9, Débora recebeu um recado de Deus para chamar a Baraque, comandante do exército de Israel, para enfrentar a opressão do inimigo. Deus deu a Débora estratégia de guerra, ir até o ribeiro de Quizon com 10.000 homens, e a Baraque ouviu o conselho dela. Ele ouviu a sua palavra profética e levantou o povo para guerrear. O povo que estava desviado dos caminhos do Senhor, servindo a outros deuses, debaixo de um jugo, resolveu se levantar para obedecer a Deus e ouvir os conselhos de Débora. Aprendemos com Débora. Ela não se acomodou por ser mulher, não pensou que não poderia fazer nada. Ela obedeceu e foi à guerra com Baraque e com o exército de Israel. O povo estava sofrendo muita opressão. Não podiam mais pegar água nos poços. Os líderes do povo eram covardes. A expressão montados em jumentos brancos. Eles não tomavam atitudes contra a opressão. Eles aceitavam a perversão, o jugo do inimigo. As estradas estavam perigosas. As ruas não eram mais seguras. As pessoas tinham que trilhar caminhos diferentes para não serem roubadas. O povo já tinha desistido de lutar. Tinham desistido os camponeses, os guerreiros de Israel. Eles não tinham mais espadas, mais lanças, nem escudos. O povo não sabia mais guerrear. Eles se acomodaram debaixo daquela opressão. Até que em Juízes 5, 7, diz assim: Até que eu, Débora, me levantei. Se levantou uma mãe em Israel. Ela se levantou como mãe em Israel. Ela começou a se preocupar com o povo, defendendo o povo. Se preocupou com os problemas dos outros. Se coloque na posição hoje e diga
ao Senhor: eis-me aqui. Ore pelas pessoas, se disponha pela causa dos outros, se preocupe com sua família, amigos, pelo seu bairro, cidade, até pelo seu país. Então o povo se levantou e clamou: desperta, Débora, acorda, entoa um cântico. Que nós possamos nos levantar contra as drogas, contra o aborto, contra o abuso sexual, contra o salário indigno ou escravo, contra a corrupção, a miséria, contra mulheres violentadas, contra a imoralidade que destrói os valores da família, um mundo que está sem Deus, um mundo que está sem Jesus, sem amor e sem respeito pelo próximo. Que nós possamos ter uma revolta santa, uma santa indignação, que nós possamos ser despertados. Desperta, Débora, e rompa em cânticos, cânticos de guerra, que possamos despertar, ser exemplo do poder de oração, intercessão por nossos familiares, por todos aqueles do nosso país, possamos despertar em adoração a Deus. A realidade espiritual move as realidades terrenas. Enquanto você adora, Deus peleja por você. No livro de Juízes, ainda, lá no capítulo 5, versículo 20, fala: os anjos lutavam com Sísera, o inimigo cananeu. No ribeiro seco, de repente o rio de Quizon se encheu e houve um dilúvio repentino no rio ribeiro de Quizon, foi cheio de águas. Os 900 carros de ferro foram destruídos pelas águas do rio. E com a ajuda sobrenatural de Deus, eles destruíram todo o exército cananeu e os anjos guerrearam por eles. E aquela nação teve paz durante 40 anos. Você é responsável pela paz em sua casa, sua família e em sua geração. E quando tomar a decisão de se levantar em intercessão aos outros, adorando somente a Deus, crendo nele, Ele fará sobrenaturais diante dos seus olhos. Que possamos clamar hoje para Deus nos despertar a se levantar pela nossa nação, por nossos familiares, amigos, por nossos filhos espirituais. Homens e mulheres, se levantem, despertem, pois Deus quer te ouvir e quer te abençoar e abençoar as outras pessoas através da sua vida. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa nos tirar todo o nosso comodismo, toda a apatia, todo o conformismo, todo o sono, que o Senhor nos levante em favor do nosso povo, da nossa geração, dos nossos familiares. Senhor, nos usa-me, Senhor, nos transforma, nos envia para mudar a história dos nossos familiares, do nosso povo, do nosso país. Vamos orar e levantar, que Deus levante novos líderes, levante você, eu, como líderes dessa nação, levante pessoas dispostas a servir, a fazer a diferença. Em nome de Jesus, nós cremos que haverão vitórias onde não esperamos. Em nome de Jesus. Amém.